Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade, no ar. Mensagens de esperança. Olá, caríssimos ouvintes, entrando no ar mais uma edição do programa Mensagens de Esperanças, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM e pela internet www.radioriodejaneiro.am.br. Apresentação de João Aparecido, que agradece a carinhosa sintonia de todos. Passemos para a nossa primeira mensagem, do livro Jesus no Lar, onde Jesus implantou o primeiro culto cristão no lar, na residência de Simão Pedro. O livro é de autoria do espírito Neo Lúcio, pelo médium Francisco Cândido Xavier e editora Federação Espírita Brasileira. O capítulo 18, a bênção do estímulo. Comentavam os aprendizes que a verdade constitui dever primordial acima de todas as obrigações comuns, quando Felipe afiançou que, a pretexto de cultuar-se a realidade, ninguém deveria aniquilar a consolação. E talvez, por reportar-se André a franqueza com que o mestre atendia aos mais variados problemas da vida, o Senhor tomou a palavra e contou atencioso. Devotado chefe de família, que lutava com bravura por amealhar recursos com o que pudesse sustentar o barco doméstico, depois de desfrutar vasto período de fartura, viu-se pobre e abandonado pelos melhores amigos de uma semana para outra, em virtude de enorme desastre comercial. O infeliz não soube suportar o golpe que o mundo lhe vibrava no espírito e morreu após alguns dias, ralado por inomináveis dissabores. Entregue a si mesmo, ao pé de 6 filhos jovens, a valorosa viúva enxugou o pranto e reuniu os rebentos ao redor de velha mesa que lhes restava, e verificou que os moços amargurados pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo. Cercada de tantas lamentações e lágrimas, a senhora meditou e, em seguida, dirigiu-se ao interior, de onde voltou, sobraçando pequena caixa de madeira, cuidadosamente cerrada, e falou aos rapazes com segurança: Meus filhos, não nos achamos em tamanha miserabilidade. Neste cofre possuímos valioso tesouro que a previdência paternal lhes deixou. É fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Entretanto, os maiores depósitos do mundo desaparecem quando não se alimentam nas fontes do trabalho honesto e produtivo. Em verdade, o nosso ausente, quando desceu ao repouso, nos empenhou em dívidas pesadas. Todavia, não será justo o esforço pelas resgatar com a preservação de nosso precioso legado? Aproveitemos o tempo, melhorando a própria sorte, e, se concordam comigo, abriremos a caixa mais tarde, a menos que as exigências do pão se façam insuperáveis. Belo sorriso de alegria e reconforto apareceu no semblante de todos. Ninguém discordou da sugestão materna. No dia seguinte, os 6 jovens atacaram corajosamente o serviço da terra. Valendo-se de grande gleba alugada, plantaram o trigo, com imenso desvelo, em valoroso trabalho de colaboração, e com tanto devotamento se portaram que, findos 6 anos, os débitos da família se achavam liquidados. Enorme propriedade rural fora adquirida, e o nome do pai coroado, de novo, pela honra justa e pela fortuna próspera. Quando já haviam superado de muito os bens perdidos pelo pai, reuniram-se certa noite com a genitora, a fim de conhecerem o legado intacto. A velhinha trouxe o cofre com inexcedível carinho
sorriu satisfeita e abriu-o sem grande esforço. Com o assombro dos filhos, porém, dentro do estojo, encontraram somente velho pergaminho com as belas palavras de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Contudo, a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo. Entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece. Todavia a mão dos diligentes enriquece para sempre. Entreolharam-se os rapazes com um júbilo indizível e agradeceram a inovidável lição que o carinho materno lhes havia doado. Silenciou o mestre sob a expressão de contentamento e curiosidade dos discípulos, e, fim da ligeira pausa, terminou atenciosamente: quem classificaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Seja o nosso falar sim, sim e não, não, nos lances graves da vida, mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. O grelo tenro é a promessa do fruto, a pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. Neio Lúcio. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, de Lamartine Palhano Jr., pela editora Leon Denis, ele anotou o verbete pureza absoluta. O que nos diz Lamartine Palhano sobre pureza absoluta? Muitos estudiosos do Espiritismo pensam que a evolução é eterna e nunca chega ao fim. Mas não é bem o que ocorre. Desde que um espírito aprenda tudo, passando por todos os graus evolutivos da lei do progresso que rege o universo, chega à condição de espírito puro, e sua consciência está expandida de tal modo que, acabando de realizar a leitura da mente divina através da natureza, ele se identifica com o Pai, alcançando a plenitude. Neste ponto, ele pode afirmar como Jesus afirmou: eu e o Pai somos um. Daí o pensamento de Deus, que a tudo preside e a tudo sabe, flui por ele. Ele, então, não precisa avançar mais, torna-se um colaborador da divina providência, gravitando em simbiose psíquica com a consciência do Criador. Ele destaca do Vocabulário Espírita do Livro dos Médiuns, da primeira edição: estado dos espíritos da primeira ordem, ou puros espíritos, aqueles que já percorreram todos os graus da escala e não têm mais que sofrer novas encarnações, a não ser em missões muito importantes. Anotou Lamartine Palhano o termo pureza absoluta no seu Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, pela editora Leon Denis. A música também é uma mensagem para nós, almas imortais. Mensagem de esperança. Ouvimos então do CD Vansan Solos de Violão a faixa de número 1, Romance de Amor.
Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, e pela internet www.radioriodejaneiro.am.br, e o programa Mensagens de Esperança, que passa para o módulo Painel do Livro Espírita. Livro também é notícia. Em minhas mãos, o livro lançado pela Madras Espírita, de autoria de Celso Martins, 3 espíritas baianos e outros personagens da história. Então ele destaca na própria capa alguns desses personagens: Carlos Embaçaí, Deolindo Amorim, Humberto de Campos, Leopoldo Machado, Marília Barbosa e Sebastião Lasno. São os nomes que aparecem na primeira capa do livro. E a editora, então, destaca nas orelhas do livro: o conceituado escritor Celso Martins vive no Rio de Janeiro e hoje está em Niterói. É graduado em Biologia e atuou 39 anos no magistério. Em sua jornada literária, produziu cerca de 80 livros, além de artigos, crônicas, contos e entrevistas para periódicos espíritas do Brasil e de Portugal. Trabalhou incansável na propagação da doutrina espírita. O autor busca, nesta obra, resgatar a história e apresentar relatos e fatos ocorridos com personagens que marcaram consideravelmente a difusão dos ideais de Kardec em terras brasileiras, especialmente 3 baianos, que não mediram esforços para tal tarefa: Deolindo Amorim, Carlos Embaçaí e Leopoldo Machado. Em uma menção a Alexandre Dumas, conhecido graças aos romances O Conde de Monte Cristo e Os 3 Mosqueteiros, Celso Martins faz uma feliz analogia. Parece-me que Deolindo Amorim, Embaçaí e Leopoldo, os 3 espíritas baianos, sempre lembrados pelo saudoso professor Nildo Gonçalves de Barros, seriam os 3 mosqueteiros da boa terra do Senhor do Bom Fim, na defesa da difusão dos postulados da doutrina dos espíritos. Difusão esta que o autor faz questão de diferenciá-la da catequese. Com uma linguagem simples, mas com profundo conhecimento, o autor conta os causos, entre aspas, vividos pelos personagens e outros que também contribuíram nesse processo. Como lembra Celso Martins, não pode a família espírita do coração do mundo e da pátria do Evangelho esquecê-los na galeria dos valentes jornalistas e escritores do movimento espírita no decorrer do século 20. E vejamos as primeiras palavras com que ele é apresentado neste livro. Quem fala é Eduardo Carvalho Monteiro e nos diz: Celso Martins não precisa de apresentação. Ela está dispersa em mais de 30 anos de febril atividades de sua pena prolífica. Desde os primórdios espíritas de maior tiragem até os boletins mimeografados pela boa vontade de confrades em centros do interior. Todos têm recebido suas inestimáveis crônicas, contos, memórias, análises, comentários à luz do Espiritismo. Mais de 70 obras publicadas fazem de Celso um dos autores mais lidos por espíritas e não espíritas, porque ele está sempre atual, procurando abordar os temas que fazem parte do dia a dia das pessoas. Agora, porém, que a estrada já tem muitos quilômetros rodados, Celso Martins volta-se para o passado e sente a necessidade de relatar suas vivências com vultos espíritas, grande parte já desencarnada, para a geração atual. Já disse alguém alhures que o estilo é o homem, e nosso autor é dono de um estilo próprio, coloquial, intimista, em que conversa com o leitor, descendo a minúcias tanto quanto a sua memória o permita. Seu passeio ao passado nos faz viver a época, sentir o pensamento das personalidades descritas, saboreando os gostosos causos que fizeram parte dos tempos felizes de líderes do movimento espírita.
O autor coloca como título desse trabalho 3 espíritas baianos, mas na realidade faz desfilar por suas páginas recordações de muitos mais vultos que fazem parte da história recente do espiritismo. Com toda certeza, as gerações futuras ficarão agradecidas a Celso Martins por ele não ter permitido que a ampulheta do tempo dispersasse a lembrança dos dedicados confrades que nos precederam e que escreveram a história do espiritismo. Suas páginas edificantes, seus exemplos servirão de modo para muitos confrades que buscam também oferecer atualmente sua contribuição ao desenvolvimento da doutrina espírita. O ciclo inexorável da vida está esculpido nas leis universais e nos mostra que as árvores frondosas morrem derrubando suas sementes ao chão, que por sua vez vicejarão em novas árvores, as quais também estarão reservadas suas missões e a fazer parte dos ciclos da natureza. É assim que vemos os trabalhos de resgate de memórias, como nos apresenta Celso em seus 3 espíritas baianos, completando nossa gostosa viagem aos tempos de antanho, como costuma dizer o caboclo do interior, do tempo em que se amarrava cachorro com linguiça. Procuramos colaborar inserindo, com a permissão do Celso, nesse naco de suas memórias, imagens flagrantes das personalidades desfiladas pelo autor. Muitos dos flagrantes registrados que fomos buscar no fundo do baú nunca foram publicados. Daí a oportunidade de conhecermos ou revermos rostos e confraternizações de nossos confrades do passado. A máquina do tempo esquenta seus motores. Senhores passageiros, iremos iniciar nossa viagem. Eduardo Carvalho Monteiro apresentando 3 espíritas baianos e outros personagens da história de Celso Martins. Vejamos a abordagem que ele apresenta nesse sumário. Então ele é bem singelo no colocar algo sobre o Aureliano Alves Neto, algo sobre Deolindo Amorim, algo sobre Carlos Embaçaí, algo sobre Leopoldo Machado. Depois vai um pouco sobre Sebastião Lasno e suas palavras finais. Então esses são os tópicos principais do sumário desse lançamento da Madras Espírita, de autoria de Celso Martins. Uma boa leitura e um excelente resgate da memória do movimento espírita. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança. Não podemos deixar passar muito tempo sem refletirmos sobre a contribuição grande desse espírito que tivemos a oportunidade de conhecer enquanto encarnado em Votuporanga, José de Moraes. Agora no mundo espiritual, através do médium Aguinaldo Paviani, nos dá de presente Jesus no teu dia a dia. Mais uma expressão do conhecimento desse espírito. É o capítulo 32 deste livro, Jesus no teu dia a dia. Conheça-se a si mesmo. Assim nos diz o espírito José de Moraes. É comum conhecermos detalhadamente a vida alheia, mas já conhecemos nossa vida íntima? É comum visitarmos os parentes consanguíneos, mas já visitamos nosso interior? É comum viajarmos nos períodos de férias, mas já viajamos para dentro de nós mesmos? É comum procurarmos respostas fora de nós, mas já tentamos procurá-las dentro? Tudo converge para dentro. Tudo converge para nós mesmos. Se ainda não fez, inicie um estudo minucioso a respeito dos seus medos, suas fraquezas, suas mazelas e descubra qual o seu calcanhar de Aquiles. É um processo lento, mas urgente. Os outros podem nos aconselhar, emitir opiniões sobre este ou aquele problema. No entanto, não se iluda. Terá que encontrar sozinho
suas próprias respostas. Desejar que um espírito lhe diga exatamente o que fazer é não querer assumir responsabilidade. Orientações espirituais são válidas, mas não é a orientação deste ou daquele espírito que lhe salvará a existência, mas sim aquela voz íntima da consciência que o alerta diariamente sobre os erros que comete. Ouça a voz da consciência. De autoria de José de Moraes Espírito, o médium Aguinaldo Paviani, e o livro Jesus no Teu Dia a Dia, pela editora Didier. E assim, queridos ouvintes, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa Mensagens de Esperança. A todos que temos encontrado por esse mundo de Deus, das nossas palestras, queremos nesse momento traduzir pelas ondas amigas da Rádio Janeiro a nossa grande satisfação pela audiência que tem a Rádio Rio de Janeiro e em especial o programa Mensagem de Esperança. Muita paz em todos os corações. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.